Na verdade, DPOC é isso aqui, ó. É um cenário em que o indivíduo tem sintomas respiratórios crônicos e progressivos, que acontece porque existe obstrução ao fluxo aéreo. Tudo isso porque o indivíduo tem culpa no cartório. Tem um fator de risco que promoveu tudo isso. Isso é DPOC. Esses elementos são o que caracterizam a doença. Sim. Tudo isso daqui. Sintoma, obstrução e culpa no cartório. E a gente sabe muito bem quem é o grande vilão dessa história. O cigarro é o grande responsável pela DPOC. 95% dos pacientes com DPOC fumam ou fumaram para valer na vida. A gente sabe muito bem disso. Assim como a gente sabe também, né, que não é só isso que o cigarro promove. Na verdade, DPOC talvez seja o menor dos males, né? Se a gente comparar com câncer, doença cerebrovascular, doença cardiovascular, enfim, um mundaréu de complicações que o cigarro pode trazer. Mas da mesma forma, não é só o cigarro que pode ser fator de risco para valer a DPOC. Inalação de outras coisas pode fazer mal também. Um muito famoso e muito comum no nosso dia a dia é a exposição a fogão a lenha. Queima de biomassa de uma maneira global. Exposições ocupacionais variadas podem ser fator de risco para a doença, mas de fato o cigarro é o mais exuberante. Sabe por que o cigarro faz isso? A inalação de fumaça, cara, corriqueiramente, rotineiramente, faz com que a gente promova a migração, ativação intensa de neutrófilos nas vias aéreas. E neutrófilo, papai, é um bicho que não dá para confiar muito, sabe? Ele ajuda pra caramba, é verdade. Mas quando a gente tem hiperativação de neutrófilo, migração intensa, inflamação neutrofílica para valer, pode ser que ele acabe fazendo mal. Tradicionalmente, excesso de neutrófilo produz muita protease. E protease pode destruir vias aéreas. Esse é o grande problema. O fator de risco para a DPOC pode fazer com que a gente tenha excesso de proteases no pulmão. Na verdade, todos nós temos neutrófilos aqui embaixo. Todo mundo tem, né? Tá lá para defender a gente. Todo dia, eu, tu, todo dia nós produzimos proteases, mas olha que massa. A gente produz protease, papai, mas a gente tem uma barreira natural de defesa para proteger a gente do excesso. Todos nós temos. Porque senão ia ferrar tudo. Qualquer neutrófilo que chegasse por lá ia destruir tudo, né? Viu que massa? A gente precisa de neutrófilo aqui. Eles vão produzir proteases, mas para não destruir tudo, a gente tem uma barreira para equilibrar um pouquinho as coisas. O que o cigarro e outros fatores de risco para a DPOC fazem é desregular tudo. É tanta migração de neutrófilo que a nossa defesa natural de antiproteases não consegue dar conta. Acabar tendo muito mais protease que antiprotease, ferrou. Óbvio que alguns indivíduos têm uma barreira um pouquinho maior, mas fatores genéticos. Tem gente que vai ter menor chance de ter DPOC. Nem todo mundo que fuma vai ter DPOC, não. É bom falar baixo isso, né? Mas isso é verdade, nem todo mundo. Tem gente que fuma pra caramba, mas para ter DPOC teria que viver uns 150 anos, sabe? Porque tem uma barreira boa de antiprotease. No fim das contas, a gente não sabe quem tem barreira boa, quem não tem, e é bom não fumar, porque a doença pode aparecer. Mas é isso que acontece. Viu só? Isso é com cigarro e com outros fatores de risco relacionados à doença. Inflamação neutrofílica. Veja que isso é diferente da asma, né? Onde a gente tem inflamação basicamente eosinofílica. É diferente. Esse é o ponto crítico da análise da DPOC. Muita atenção com o fator de risco. E tabagismo chama muita atenção, mas não é só ele. Exposição a outras coisas podem fazer mal também. E, às vezes, a gente pode ter uma causa genética para a DPOC. Isso é muito massa. Existem algumas pessoas que nascem
como a deficiência do escudo de neutrófilo. A gente não tem uma barreira para proteger do excesso de protease? Nós não temos as antiproteases? Pois é, cara. Tem gente que nasce com menos. E se nascer com muito menos, eita caramba! Tem mais facilidade de ter DPOC, não é? Tem. Se tiver quase nada, pode ser que não precise nem fumar. Só de pensar no cigarro, o pulmão já pode se ferrar. Interessante isso, né? Falta de antiprotease faz mal. E a mais famosa delas, mais famosa das antiproteases que podem faltar no nosso corpo é a alfa-1 antitripsina. Muita atenção. Muita atenção. Isso é incomum, mas vira e mexe aparece em prova. O que acontece com o indivíduo que nasce com falta de barreira? Pode haver DPOC, tá, mas não é isso que eu quero saber, não. Como é que ele é? Quais são as características? Como é que eu vou pensar que isso pode acontecer? Porque às vezes vai chegar uma pessoa com sintomas respiratórios, mas que nunca fumou. Como é que eu vou pensar que possa ter uma causa genética? Ah, legal. Fácil. São várias pistas. É um indivíduo que tem DPOC, por exemplo, em idade precoce. Por quê? Porque, classicamente, a DPOC acontece depois que a pessoa fumou anos e mais anos e mais anos e mais anos. Foi tempo e tempo e tempo com as proteases, vencendo as antiproteases. Agora, essa pessoa que não tem antiprotease pode ter a doença mais precocemente. 25, 30, 40 anos de idade, olha que coisa. E às vezes, assim, até fumou, mas fumou muito pouquinho. Geralmente a gente espera que o indivíduo tenha fumado pra caramba na vida, né? Aqui não. História que fumou pouco, quase nada. Legal, né? Tem umas outras coisas pitorescas. A deficiência de alfa-1-antitripsina é a principal motivação de transplante de fígado no primeiro ano de vida. Ela se associa a cirrose hepática, é uma causa de cirrose. Se o indivíduo tiver história na família de cirrose sem uma etiologia clara, será que não tem isso aqui? Outra muito legal é que existe uma associação de positividade do ANCA, anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, com padrão citoplasmático, que é clássico da granulomatose de Wegener, vasculite de vasos pequenos, né? Pois é, mas não é só ela não. Pode acontecer na deficiência de alfa-1-antitripsina. Viu que massa? Legal, né? Mas vai ficar mais legal. Porque a pista mais bacana de todas é a regra da fumaça. Lembra qual é a regra da fumaça? Simples, papai. A regra da fumaça diz o seguinte: como é que eu posso diferenciar o enfisema causado pelo cigarro do enfisema pela deficiência de alfa-1-antitripsina? Mole. A fumaça sobe, papai. E aí qual é o ponto? Enfisema relacionado ao tabagismo prioriza segmentos superiores. Por quê? Porque inala a fumaça e ela vai lá para cima. Entendeu? Qual é o ponto? É que na deficiência de alfa-1-antitripsina é o oposto. Não tenho a barreira, o escudo protetor contra neutrófilo. Onde é que o problema vai surgir inicialmente? Onde mais tem neutrófilo. E onde é que mais tem neutrófilo no pulmão? Onde mais tem sangue. E onde é que mais tem sangue? Ah, aqui embaixo. Esses indivíduos costumam ter doença mais nos segmentos inferiores. Tá duvidando? Olha aqui. Cigarro, predomínio em segmentos superiores. Deficiência de alfa-1-antitripsina, predomínio em segmentos inferiores. Viu que massa?